Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alessandro. Como é costume, esse vídeo é sobre as minhas melhores leituras do ano de 2014. O ano de 2014 acabou, todos os blogs, assim como o meu, fazem um balanço dos livros lidos em 2014. Não vai ter uma ordem de preferência, eu só vou comentar a respeito de alguns títulos que eu li e que foram livros que foram muito interessantes, que gostei muito de ler. Inicialmente, eu vou começar comentando é, a respeito dos livros de um dos meus autores favoritos, que é Stephen King. Esse ano eu li muitos livros do Stephen King, ano de 2014. E para quem gosta dos livros escritos por esse autor, é difícil falar se eu vou parar de ler mais obras de Stephen King nesse ano. A gente que é fã gosta dele, é como se fosse uma droga, mas enfim. Esse ano eu li On Writing, que não é um livro de ficção, não é um livro de ficção de Stephen King, é uma mistura de autobiografia com um manual para você se tornar escritor, mas para mim é talvez o melhor livro do Stephen King. Eu acho que é o melhor livro que ele já escreveu. Ele é muito engraçado, ele é divertido, você conhece muito sobre o Stephen King, ele dá dicas muito interessantes para quem quer escrever ficção. Vale muito a pena conhecer. Outros dois livros que eu li do Stephen King esse ano, que são considerados clássicos dele, é o It, a Coisa, que foi um livro que foi relançado no Brasil depois de 20 anos ficar fora do mercado editorial. É considerado um dos melhores livros do Stephen King. Eu concordo. É realmente um livro bastante assustador e ao mesmo tempo o King ele faz um retrato nostálgico, comovente da infância. Eu gostei muito desse livro, apesar de ter uma pequena restrição na sua parte final. Um episódio em que as crianças estão num túnel, eu acho um pouco polêmico, mas enfim, de qualquer maneira não estragou o prazer da leitura e esse livro é sem dúvida uma das melhores obras do Stephen King. Outro que eu li do Stephen King foi Misery, Louca Obsessão. Também é considerado um grande livro do Stephen King. Eu concordo, eu acho que está entre os melhores que ele escreveu. Muito interessante, realmente um livro também muito assustador e que ao mesmo tempo traz questões a respeito do bloqueio criativo, da dificuldade da criação literária, que torna o Stephen King um autor diferente, dentre outros, dentro da literatura fantástica, de horror, terror, suspense. Bom, dentro dessa leva também de suspense, eu li este livro aqui, Serial Killers, Anatomia do Mal. Esse livro fala sobre os serial killers, ele na verdade é um amplo estudo sobre esse assunto. Eu gostei bastante, ele é muito detalhado, vale muito a pena conhecer para quem se interessa tanto por suspense como também criminologia. Gostei bastante deste livro. Bom, também dentro dos gêneros do mistério, eu gostei muito de Os Luminares, da Eleanor Catton. Foi um livro que, apesar do tamanho, ele não me deixou entediado. A trama é muito interessante, principalmente a maneira como a autora narra a história, constrói os personagens. Para mim, foi sem dúvida uma das melhores leituras desse ano. E valeu muito, muito a pena. Bom, deixa eu ver. Enfim. Além desses livros também, eu gostei muito também, dentro do gênero do suspense, de O Colecionador. O Colecionador é um clássico, né, do John Fowles, se tornou um filme. E é um livro também que me surpreendeu, eu li muito rápido,
Gostei muito da maneira como a trama é narrada, os personagens, a figura do vilão, que não é aquela coisa maniqueísta dele ser totalmente mal, e a maneira como o Foles ele cria essa trama de mistério, suspense, e o final também, o final eu achei bastante surpreendente, vale muito a pena ser conhecido. Bom, um outro livro que eu também, uma obra que eu gostei bastante de ler, é Hitchcock Truffaut. Eu já tinha ouvido falar sobre esse livro, eu fiz um vídeo. Bom, todos os livros que eu estou comentando tem o vídeo, vou deixar o link embaixo, mas esse livro foi um dos que eu mais gostei de ler esse ano. Para mim é um dos melhores livros que eu tenho, e aquele tipo que não empresto. Enfim, é uma obra sensacional, porque você vai conhecer muito sobre a arte cinematográfica e principalmente o processo de criação do Alfred Hitchcock, que é o grande mestre do suspense. Eu acho que é impossível, depois que você terminar de lê-lo, você não assistir aos filmes, pelo menos os grandes clássicos do Alfred Hitchcock. Para quem gosta de cinema, é uma aquisição obrigatória. Vale muito a pena ser lido. Os outros dois livros foram, na verdade, duas releituras, mas dentro dessa releitura eu consegui compreender melhor alguns aspectos. Tive uma compreensão mais ampla dessas duas obras. A primeira delas é O Nome da Rosa, de Umberto Eco. Para mim, o melhor escritor desse romance italiano. Uma história assim incrível, sensacional. Mistura uma atmosfera de suspense dentro de um contexto histórico, filosófico da Idade Média. Uma obra sem dúvida que vale muito a pena ser conhecida. Também não poderia faltar um livro da literatura nacional. Por isso escolhi Crônica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso, que eu já falei sobre ele em um vídeo. É o meu romance brasileiro favorito, apesar de eu gostar muito da trilogia do Continente do Érico Veríssimo, mas para mim, sem dúvida, é uma grande obra-prima, um dos grandes romances da literatura brasileira. Se você não leu, vale muito a pena ler. Por fim, eu fecho as minhas leituras de 2014 com David Copperfield, do meu querido Charles Dickens. Dickens também é um dos meus autores favoritos, e para mim a leitura de David Copperfield foi extremamente prazerosa. Eu já tinha ouvido falar desse livro há muito tempo, eu queria ler, e esse ano, felizmente, a COSAC na IFE publicou o texto integral de David Copperfield. E sem dúvida é a grande obra-prima do Charles Dickens. É um livro muito gostoso de ler. Sem dúvida nenhuma, é o grande romance de formação da literatura inglesa, além de trazer questões relacionadas também com a metalinguagem. Então, para quem tem tempo de ler nas férias, David Copperfield, para quem gosta de um clássico, é uma leitura obrigatória e vale muito a pena ser lido, ainda mais nessa edição muito caprichada da COSAC e NAIF. Tá, gente? Bom, essas foram então as minhas melhores leituras do ano de 2014. Eu queria dar um recado para quem é fã da série Torre Negra, do Stephen King. Eu estou terminando, eu estou no 7º volume, e em breve vai sair um vídeo onde eu comento as minhas impressões sobre essa saga do Stephen King. Tá certo, gente? Então, se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha e espalhe nas redes sociais. E eu desejo a todos, em 2015, ótimas leituras. Até mais com outros comentários.